Boa tarde, Poliana, Maiara e Renata. Sejam muito bem-vindas. Poliana, você poderia começar nos apresentando os materiais pedagógicos que estão na área aberta e gratuita do portal do Joca, durante a quarentena agora, e também mostrar tudo que os assinantes têm acesso? Liga o seu som. Ligar meu som. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é um prazer muito grande poder participar desse webinar ao lado de profissionais que eu admiro tanto e representar a equipe pedagógica do Joca, que tem trabalhado para desenvolver atividades de qualidade para os leitores e professores nesse período de quarentena. Como a Mônica disse, o meu objetivo nessa participação é justamente mostrar esses recursos, por isso eu vou sair agora e compartilhar um pouco a minha tela com vocês. Imagino que todos já estejam vendo a minha tela, né? Então, ao acessar o portal do Joca, vocês encontrarão em destaque todo o conteúdo relacionado ao coronavírus que estamos desenvolvendo e publicando gratuitamente. As edições 145 e 146 estão abertas ao público em geral, em PDF. E nos blocos cinzas, vocês encontram tudo que a equipe de jornalismo tem desenvolvido agora em relação à Covid-19. As atualizações sobre o novo coronavírus, elas são feitas diariamente, e aqui os seus alunos encontram dados como infectados no Brasil e no mundo. A gente tem uma seção de dúvidas, em que eles podem enviar as perguntas e também acompanhar as respostas de outros leitores. E uma parte que eu considero essencial, que são sites confiáveis para os seus alunos se informarem nesse momento que a gente está vivendo também uma pandemia da desinformação. A parte azul, os blocos azuis, eles são voltados para os professores. Nessa primeira parte, vocês encontrarão planos de aulas que foram desenvolvidos para a gente, ela vai ser alimentada semanalmente. Vocês encontram disparadores de debates de temas como fake news, xenofobia, a pandemia e a globalização, entre outros, como, por exemplo, atividades com infográficos. Aqui, vocês encontram esse banco de boas práticas online. Lê o Joca, desenvolveu uma atividade de sucesso com os alunos, compartilha com a gente. Para a gente vai ser muito importante receber o que vocês, educadores tão criativos, estão fazendo com o Joca nesse momento no ensino à distância. Não sei se muitos de vocês sabem, mas o Joca tem uma equipe pedagógica que desenvolve atividades quinzenalmente. Então, aqui nessa parte de atividades pedagógicas EAD, vocês vão encontrar, além da edição 145 aberta, também as atividades relacionadas a essa edição, inclusive em Word, para que seus alunos possam fazer a alteração das respostas dele, enviar para vocês. Então, a gente está dando esse pacote completo. Bom, o Joca tem semanalmente feito webinars focados para professores e para leitores, e vocês encontram todos eles aqui. Inclusive, nos nossos webinars focados aos leitores, a gente vai desenvolver também atividades que são disparadores de debate, que vocês encontrarão aqui, nessa seção dos planos de aula. E tem alguém ouvindo a gente aí que é fã de podcast? Porque eu sou super fã. Então, eu vou falar com muito entusiasmo desse projeto que a gente tem desenvolvido em parceria com a CBN. A Pétria Chaves, ela faz a leitura, ela faz a discussão de uma notícia do Joca junto com 2 leitores. É um papo bem descolado, direcionado para o nosso público. E eu até deixo essa sugestão. Por que depois de ouvir um podcast da Revistim, você não cria seu próprio podcast com os alunos? Tenho certeza que eles vão gostar bastante e não esquece de compartilhar com a gente. Temos um podcast também para professores, feito pela Paula Atacada, que a cada 15 dias ela fala das principais edições do Joca, e sempre com uma conversa com um especialista na área de educação. Para finalizar, eu queria falar para vocês que uma coisa muito clara, um objetivo muito claro que a gente tem aqui no Joca, é que a leitura das notícias não fique só dentro dos muros da escola, que essa discussão vá para casa e que os alunos falem com os pais. Por isso, a gente desenvolveu um guia de leitura do Joca, dando sugestões de como o pai pode ler notícias com os filhos em casa.
Gente, tem muito mais, né? Tem muitos outros recursos, a gente tem outros webinars maravilhosos, a gente tem curso EAD gratuito, tem muita coisa legal feita com carinho para vocês, e a gente pede que vocês compartilhem, né, com os colegas educadores, nos grupos de WhatsApp, compartilhem com todos, tem bastante coisa, e eu reitero, sendo produzido e distribuído de forma completamente gratuita para vocês. Eu vou aproveitar que eu estou nesse momento do webinar e vou falar um pouquinho também com os nossos assinantes, para lembrar vocês, professores, de como entrar na área do professor e aproveitar desse e de muitos outros recursos. Então, eu vou clicar aqui em cima no canto superior direito em Acesse. O meu login já está aqui. Se você tiver em dúvida qual é o seu login e senha, pergunte ao coordenador da sua escola, se não, entre em contato com o atendimento do Joca. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, que é após logado, vocês têm acesso a todas as edições em PDF do Joca desde 2011. Essas edições, elas são, além de PDF, são interativas, o que faz a experiência leitora muito mais atrativa para os seus alunos. Voltando aqui em cima, na área do professor, eu vou passar rapidamente por esse bloco das atividades, né, que aqui vocês encontram dezenas de atividades que a gente desenvolve quinzenalmente, todas alinhadas às habilidades da BNCC, por edição e por ano letivo também. Dei uma explorada em tudo que a gente tem a oferecer aqui. Eu vou voltar nessa área do professor em mais uma parte que são os materiais de apoio, que é uma das minhas partes favoritas, que a gente coloca aqui tudo que os profissionais do Joca têm produzido ao longo do tempo, e vou dar um destaque especial ao Manual das Eleições. A gente fez o primeiro Manual das Eleições em 2018, foi um sucesso muito grande, a gente repetiu agora em 2020, inclusive fizemos um manual com práticas da sala de aula, com sugestões de como abordar esse tema com os seus alunos na sala de aula. E para finalizar, eu vou falar rapidamente dessa ferramenta que os alunos adoram, que é a Faça Seu Jornal. Espero que vocês tenham usado essa ferramenta, estejam usando, que é uma ferramenta para dar um significado a mais à produção escrita dos seus alunos. Aqui, eles conseguem pegar os textos que eles estão elaborando, junto com imagens, criar o nome do próprio jornal, criar um logo, fazer a impressão disso no A4 ou salvar mesmo, como eles preferirem, no PDF. Como eu disse, mais uma vez, eu estou passando rapidamente, né, por tudo isso. Tem muito mais coisa que o Joca pode oferecer. No final, depois da fala das professoras, eu vou passar o meu contato. Para qualquer dúvida, vocês falem com a gente aqui no Joca. Obrigada, Mônica. Muito obrigada, Poliana. Foi super legal. E só lembrando que agora as duas atividades que a gente vai ouvir, que vocês vão gostar muito, estarão no nosso banco de práticas online, no link aberto que a Poliana acabou de mostrar, tá bom? Então, agora a gente vai ouvir, eu passo a palavra para a professora Maiara, que vai nos contar sobre uma sequência didática envolvendo disciplinas de língua portuguesa, matemática e artes, realizada com os alunos do 5º ano do ensino fundamental. Olá, colegas educadores. Como já foi dito, eu sou a professora Maiara Rodrigues. Estou muito feliz de participar desse encontro com vocês. E quem me conhece sabe que eu adoro conversar sobre práticas pedagógicas, projetos. Então, se eu falar demais, meninas, por favor, me avisem sobre o tempo, porque aqui a gente tem um tempinho, né, para falar. E vamos lá. Bom, eu sou professora de português, tá? E eu leciono tanto para os alunos da educação infantil, quanto também dos anos finais do Fundamental 1, né? E essa sequência que eu vou compartilhar com vocês foi feita com os alunos do 5º ano, tá? E só contextualizando, lá a escola que eu trabalho, todo final de 5º ano, os alunos eles precisam apresentar uma pesquisa com soluções e ações para a nossa comunidade, né? É como se fosse um TCC, logicamente, de acordo com a capacidade desses alunos, né? Mas é muito legal, porque eles têm o quê? Eles têm 4 meses de preparação, e aí, no final, eles têm um dia de apresentação. E todos os professores da escola, os especialistas, principalmente,
dão esse apoio para as crianças nessa pesquisa com o tema de pesquisa que eles escolhem, né? E eu, né, no caso com língua portuguesa, eu fiquei incumbida de fazer um projeto no qual desse ferramentas para essas crianças de apresentar as suas pesquisas, porque eles sempre apresentavam com slides, né? PowerPoint e aquela coisa toda. Então, gente, vamos lá, vamos criar coisas novas, né? Como será que a gente pode apresentar um conteúdo, um conhecimento? E aí foi o start do projeto. E dentre, né, são 6 semanas de projeto, dentre essas 6 semanas eu mostro 6 maneiras de se apresentar, né, um conteúdo, dentre elas o infográfico. Bom, eu sempre começo, né, os meus projetos com uma provocação, e a provocação, né, desse projeto foi exatamente, pessoal, vamos, né, vamos aproveitar que a gente está nesse momento de ajudar o próximo. O que vocês acham da gente levar conhecimento para a nossa comunidade? Tem criança que até agora não sabe o que é quarentena. E aí eles, legal, vamos lá, mas tá, e o que a gente vai fazer? E aí eles elencaram várias coisas. O engraçado é que ano passado, a gente fez esse mesmo projeto presencialmente, e aí uma das ideias foi, vamos colar posters pela escola. Tá, e aí eu tinha que fazer todo o encaminhamento da discussão para chegar nos posters digitais, né? E esse ano não foi necessário, porque tá tudo digital, né? Então, eles já começaram com essa proposta. A gente faz uns cartazes e aí depois a gente digitaliza. E aí eu já lancei a pergunta. Vocês sabem o que é um infográfico? Já ouviram falar? Já viram infográfico? E aí começamos com a discussão do infográfico. No segundo momento, que foi uma segunda aula, né? Já na minha sala de Google Meeting com as crianças, né? Virtualmente. Eu espelhei minha tela para eles, e aí a gente leu uma notícia do Joca, dessa última edição, que tem um infográfico belíssimo e super realmente informativo. E aí eu falei, gente, olha, isso é um infográfico, vamos analisar o que tem aqui. Né? Porque a princípio eles acharam que era o quê? Era uma forma de compartilhar informação através de gráficos. Né? Chegamos nesse conceito. E aí depois que a gente começou a analisar, a gente, inclusive, já começou a estruturar o projeto, porque esse é o momento de engajamento, né? Porque quando eles participam da criação, da construção, eles já ficam, né, mais animados para atividades. E aí foi quando eles começaram. Tem imagem, tem gráfico, tem texto, junta tudo, faz infográfico. Beleza, já sabemos, então vamos pôr a mão na massa. E aí foi quando eu sugeri que eles fizessem, né, essa para mim já era uma pré-avaliação para saber o que eles, né, já sabiam sobre. E aí foi dito e feito. Chegou para fazer o infográfico e não souberam fazer o infográfico. Por quê? Porque aí foi quando eles elencaram. A gente precisa saber fazer gráficos, a gente precisa saber levantar dados, a gente precisa saber como é esse tipo de linguagem desse infográfico, a gente precisa saber várias coisas. E aí a gente construiu o projeto juntos, e aí, a princípio, né, eu fiz uma aula slide que depois eu quero compartilhar com vocês, né, com alguns conceitos, e aí depois eles tinham que entrar no banco de colecionáveis do Jornal Joca, que fica no site. Para quem não conhece, é uma ferramenta maravilhosa, porque lá fica todos os infográficos do Jornal Joca, né? Então, você tem esse acesso. Se não me engano, você tem 3, você pode, se você não for assinante, você tem 3, tem como baixar 3 conteúdos, né? É uma coisa assim. Mas já ajuda bastante, e assim, a gente na escola tem a assinatura, então fica disponível todo o material. E aí eles tinham que escolher, analisar, né, o infográfico, e aí a gente já começar a ter mais ideias do que seria esse infográfico. E aí, numa segunda aula slide, eu propus dicas de como fazer o infográfico e também enviei sites, né? Mostrei para eles sites no qual eles conseguiriam produzir esses infográficos de forma digital,
Através de sites. Então, são mais de 10 sites. Aí eles tinham que elencar um top 5 desses sites, né? E depois dizer o que eles não usariam e qual foi o site mais intuitivo. Né? Mas assim, a gente tem pouco tempo, mas dentro de tudo isso tem muitas outras coisas, né? Inclusive, foi uma ideia de um aluno falar: por que a gente não manda um e-mail para o Jornal Joca perguntando se eles têm dicas para a gente? E eu falei, claro, vamos lá. E aí a gente também escreveu, porque tem essa abertura, né? A gente, lá na escola, e eu particularmente acredito muito que a escola, o aprendizado, ele vai além dos muros da escola, né? Então, a gente tem aí agentes educadores, e o Joca é um deles. Então, a gente trabalha em parceria. Sempre, quando eu procurei o Joca, fui sempre, né, atendida. E, inclusive, as crianças adoram aquela parte do jornal no qual elas podem responder as perguntas dos amigos ou fazer uma pergunta, enfim. Então, é uma maneira maravilhosa de interagir. E eu, bom, espero que essa prática ela agregue para vocês. E se vocês tiverem dúvidas, estou aqui. Obrigada. O som, acho que tem que ligar o som, Mônica. Vamos lá. Obrigada, Maiara. Foi super legal. Depois, se der tempo, você compartilha a tela com a gente, tá bom? Então, agora, a gente vai ouvir a Renata, que vai relatar um projeto didático, também interdisciplinar, desenvolvido com alunos de 6º e 7º anos, do Fundamental 2, então, né? Vamos lá. Com a palavra, Renata. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde, professora Maiara. Fiquei aqui encantada com os seus infográficos. Poliana, Mônica, todos os educadores que estão nos ouvindo. A Poliana sabe, eu sou muito fã, e a Mônica também, do Joca. Tanto, acho que o que a Maiara colocou é bem isso mesmo. O Joca está sempre muito aberto. E toda vez que a gente faz alguma atividade e vocês publicam, as crianças ficam encantadas e já chegam na escola comentando. A prática que eu vou passar para vocês, eu fiz em parceria com o professor de matemática, o professor Fabiano Kirchen, porque a gente sempre acha que jornal está muito relacionado só à linguagem, né? A gente acaba esquecendo um pouquinho da matemática. Então, a ideia foi construir um projeto. Esse projeto começou dia 1º de abril até o dia 30 de abril. Então, como eles estão em período de quarentena, nós escolhemos uma reportagem que foi aquela da edição 145, que é Luz e Água para a África. Então, eles receberam, eu disponibilizei também o vídeo que nós fizemos. Ele pode ser feito com qualquer série do Ensino Fundamental 2, 6º, 7º, e a gente estendeu até o 9º ano. Então, a primeira etapa que eles tinham era ler a reportagem do jornal, e nós disponibilizamos um link, que depois também eu disponibilizo para vocês, que falava um pouquinho mais sobre esse projeto. Então, e é uma comparação. Então, como é que eles trouxeram? Quem não leu a reportagem, fala do projeto de Israel, de placas solares, que eles trouxeram para o continente africano, porque lá não tinha energia e não tinha água. Se não tinha água, essa relação. Então, as dificuldades. Então, as crianças assistiram esse vídeo e aí começaram a desenvolver a pesquisa. Então, a primeira era trabalhar com as placas solares, energia renovável, e aí foi para o coronavírus, a pandemia. Então, assim, se estamos tanto falando sobre água, sobre limpeza, como que faz num continente africano sem essa água, sem essa limpeza, sem esse processo de higiene? Então, mais uma etapa que eles tinham que fazer a relação. Depois, a pesquisa foi ampliando para outras áreas do conhecimento. Então, geografia, localização geográfica, qual é a extensão territorial de Israel, qual a extensão territorial da África. E, além de tudo isso, eles tinham que fazer um comparativo. Então, Israel, quanto que eles têm de tecnologia para poder trazer isso para cá? E a reportagem do jornal, ele trazia como repórter mirim. Então, era uma criança de 8 anos que fazia todas essas perguntas para essa israelense que trouxe o projeto. Então, eles tiveram que fazer eles estão fazendo ainda, né, desenvolvendo toda essa pesquisa.
a energia renovável. Então, assim, eu preciso de energia elétrica para poder ter a água. E aí tem o filme, O Menino e o Vento. Então, nós ampliamos muito a reportagem do jornal para eles poderem desenvolver o projeto. E em cima disso, na reportagem, ele traz um link. Então, acessando o link, dou essa sugestão para vocês, gente, acessem esse link que a reportagem do Joca traz. É incrível. Vocês conseguem ter acesso até a parte real, né, de como está acontecendo, entrevistas. Então, eles viam as entrevistas das pessoas, dos moradores desses vilarejos da África, contando um pouquinho dessa dificuldade que é ter a água e a higiene, as doenças que isso traziam. Então, eles tiveram que fazer essa relação, estão construindo um infográfico, e a gente expandiu ainda mais para a língua inglesa, onde também tem um vídeo que é em inglês, onde fala dessas pessoas que colocam a entrevista, então eles tinham que fazer essa tradução do vídeo em inglês. Para o 9º ano, o professor Fabiano esticou tudo isso para progressão aritmética e progressão geométrica. Então, no vídeo que ele fez, traz muito essa contextualização. E é muito legal porque a gente adotou o Joca como matejoca. Então, a matemática junto com o Joca. Então, era uma leitura matemática em cima do jornal. Então, eles tinham, e o produto final, eles vão ter que fazer essa progressão geométrica e aritmética durante 30 dias. Então, se eu sei o primeiro dia de pessoas infectadas no continente africano, pela progressão geométrica, eu vou conseguir saber, eles vão fazer a pesquisa até o 30º dia para descobrir o 31º. Então, está ficando um trabalho bem bacana, eles estão trazendo esses retornos para os professores, e depois, como produto final, eles vão ter que construir um vídeo, um slide, ou um podcast, abrangendo tudo que eles colocaram. Vão ter que construir, já estão construindo um texto argumentativo, dissertativo, para poder colocar tudo que eles pesquisaram e também diante das diretrizes que a gente fez. Então, é um projeto bem grande. Então, a gente costuma sempre partir de uma reportagem do Joca para poder ampliar para as outras áreas de conhecimento. E um enfoque muito grande na matemática. Então, a gente faz bastante esse tipo de projeto, e aí eu disponibilizo para todo mundo o vídeo e os links que foram pesquisados pelos alunos do Fundamental 2 e foram separados também pelo professor, porque o projeto desse projeto da África é um projeto Innovation. Então, eles fizeram muito essa relação. Então, assim, foram instalados 300 projetores, né, de projeção solares. Será que era suficiente ou não? Então, é o que a Mayara falou, a gente começa a fazer muitas provocações para eles, né? Por que um país tão pequeno tem tanta tecnologia, um continente tão grande, pouca tecnologia? Então, desde a parte econômica, população, extensão territorial, então envolveu todas as áreas de conhecimento, e com foco muito grande aí na matemática. Então, foi um projeto que, sim, está acontecendo ainda, porque os alunos estão em casa, e Fundamental 2 tem que ser uma coisa que eles gostam muito, porque com o Fundium, né, Mayara, eu trabalho com o Fundium também, a gente vê que eles curtem muito. O Fund 2, se não for algo que eles possam buscar e ter esse entusiasmo, eles desistem. E o Joca traz muito isso, essa busca pelo conhecimento, ir além do que são as palavras. Então, os meus professores, como coordenadora, aproveitam muito todas as dicas, os quiz, né, o TV Joca para usar dentro da sala de aula. Então, é bem isso mesmo que a Mayara falou, e eu sou fã de carteirinha do jornal. Muito bacana, Renata, super obrigada pelo relato de vocês duas, foi muito legal. Acho que são 2 projetos que realmente vão dar ótimos, o da Mayara já deu e o da Renata dará ótimos resultados. A professora Angélica Gomes está fazendo uma pergunta que eu acho que vocês duas podem responder. Ela diz que tem conversado com alguns alunos e mães que também estão bastante ansiosos com o momento que passamos e pergunta como lidar com esse grau de ansiedade da família de um modo geral. E aí eu aproveito para perguntar, pedir para vocês falarem sobre o que vocês estão recebendo de retorno das casas dos alunos de vocês. Quem quer falar, tira o som, abre o som.
Tá. Bom, o que eu acho que sempre vai adiantar, Renata, é a questão do diálogo, né? O diálogo, ele tem essa capacidade de fazer com que as pessoas, elas fiquem menos ansiosas. Então, eu tenho, né, alguns pais, porque eu trabalho tanto na educação infantil quanto no Fundamental 1. Principalmente esses pais das crianças de educação infantil ficam realmente mais ansiosos por conta disso, porque, né, é uma linguagem diferente, como é que eu vou explicar isso? Como que a criança pode entender? Então, assim, claro, nós professoras, a gente tem, né, algumas, né, metodologias, estratégias, agora os pais estão tendo que se reinventar, né? Então, assim, diálogo e parceria com a escola, né? Então, às vezes a mãe está em casa, mas ela não sente, talvez, que pode, né, pedir esse acolhimento, essas dicas para a própria professora, enfim. Então, eu acredito que esse diálogo entre criança e pais e escola é o que vai fazer com que a gente saia disso tudo melhor. Renata, quer falar alguma coisa? Eu acho que o que a Mayara falou é muito pertinente, mas eu acho uma coisa muito importante. É tudo muito novo para as famílias, para a escola que também está se reinventando aí, porque até então a tecnologia, a gente sempre falava, não, a tecnologia tem que entrar dentro da escola, mas a gente acabou esbarrando nisso de uma forma que talvez nem todo mundo estava preparado. Eu acho que quase, eu vou dizer que a grande maioria das escolas não estava preparada para enfrentar isso. Então, a tecnologia bateu na porta e falou, olha, estou aqui, reinvente a escola, reinvente a família e temos que dar conta. O que eu acho que é importante, o que a Angélica colocou, eu acho que é manter a rotina da criança. Então, quanto as crianças pequenas, educação infantil, Fundamental 1, os pais até conseguem tirar mais cedo da cama e talvez estabelecer uma rotina melhor. No ensino Fundamental 2, nós temos que ter cuidado, principalmente os pais que têm adolescente, porque senão as crianças costumam, por exemplo, estudar pela manhã. Eles vão dormir até meio-dia. E a hora que eles forem acordar, quer dizer, já passou o conteúdo, já deixaram a desejar as aulas online. Então, assim, temos que ter a noção, né, Angélica, que eles não estão de férias, porque é isso que acontece. Eu sei que eu sou mãe de adolescente, e para pôr esse povo para levantar, gente, olha, vamos, vocês têm que fazer lição. Ah, mas mais um pouquinho na cama. Não, não pode ser mais um pouquinho na cama, porque se não estabelecer essa rotina, nós vamos ter problema no retorno, porque a gente vai ter que começar novamente um novo ano com eles. Toda essa questão de adaptação, readaptação, que não vai ser muito fácil. É tudo novo para todo mundo. Eu acho que essa ansiedade que a Angélica está sentindo, eu compartilho com ela também. Todos nós estamos passando por isso. Sem dúvida, é um sentimento geral mesmo. Tem um comentário aqui também, bem bacana, da Luciana Cunha, que vai agora trabalhar com invenções no 4º ano e disse que vocês deram uma excelente ideia para ela com essa reportagem, principalmente a Renata, da reportagem da água, sobre a reportagem da água na África, né? Mas eu quero aproveitar e fazer aqui uma pergunta para a Renata e depois uma para a Mayara. Eu achei realmente muito bacana, Renata, essa relação abordada entre a matéria do Joca e o projeto Innovation, que é israelense, de levar água limpa, né, para os vilarejos da África. Eu fiquei curiosa para saber se vocês já tinham esse planejamento do projeto quando a matéria do Joca foi publicada, ou se foi a partir dela que vocês tiveram a ideia do projeto. Foi a partir da ideia do Joca, não foi algo que a gente já tinha programado. Como eu falei, né, a gente teve que se reinventar dentro da escola. Como a gente sempre trabalhava o Joca físico, então as crianças têm o físico dentro da escola. O professor, eu gosto muito das impressões que vocês têm do Joca impresso, então a gente sempre coloca na lousa para as crianças acompanharem. Porém, a gente sempre aproveita, como o Joca, ele disponibiliza o jornal um pouco antes das crianças, então isso facilita o nosso planejamento. Então, às vezes, as crianças não receberam uma determinada edição e o Joca coloca dias antes a edição disponível para os professores. Então, a gente consegue se programar.
Quando a gente pegou a edição 145 e nós temos um planejamento, e esse planejamento tem que ser cumprido dentro do conteúdo, e aí tivemos que realmente nos reinventar com todo mundo em casa, a gente queria uma reportagem que não falasse tanto do coronavírus, porque as crianças estão ansiosas, tem causado depressão, as famílias também estão ansiosas. Apesar da gente ter levado para o coronavírus, nós não queríamos que um projeto partisse daquela ideia. Então, a gente achou o projeto Innovation muito bacana, que mostrava um lado positivo. Então, mesmo que ele foi para o coronavírus, como o professor de matemática fez, a progressão geométrica no 9º ano, aritmética, razão, a ideia partiu do projeto, algo positivo. Então, o que a gente pode fazer de positivo? Desse compartilhar, dessa solidariedade. Então, assim, não foi algo que a gente estava programando, estávamos programando sim um projeto, mas o projeto Innovation veio aí com força total em cima do que a gente estava buscando. Que legal. E o professor Fabiano Kirchner, que está acompanhando o webinar, acabou também de contar aqui que ele e vocês todos, né, buscaram entender a manifestação da Covid-19 na África por uma extrapolação baseada na progressão geométrica. Inclusive, gente, no Banco de Boas Práticas Online vai ter a publicação de um vídeo em que eles explicam todo o trajeto do projeto e o Fabiano detalha essa parte da matemática. A Poliana queria fazer um comentário sobre aquela questão de lidar com as crianças em casa durante a quarentena agora. Você pode falar, Poli? Oi, Mônica, eu falo sim, mas isso, fazendo uma complementação ao que a Renata comentou, eu acho muito importante a gente tentar trazer também assuntos que não sejam somente relacionados ao coronavírus, né? Então, explora o Joca ele tem, como a Renata falou, a versão impressa, mas no site do Joca tem notícias novas todos os dias. Procurem outras notícias, a gente tem a seção maluquices, por exemplo, que pode trazer um pouco de leveza. Aproveita o momento que você está em família, durante uma refeição, né? Faça o comentário. Os professores eles podem até sugerir que os alunos, de fato, façam essa leitura, esse debate com os pais na hora de uma refeição ou numa hora mais descontraída, para que a gente também perca um pouco esse peso de coronavírus todos os dias, o tempo todo. Ai, nem diga. E, Maiara, eu queria aproveitar e também dizer que eu achei super interessante a discussão que você propôs para os seus alunos no início do trabalho sobre a diferença entre um material impresso e um digital. E por que, no caso da sua ideia, fazer um infográfico digital era importante, né? Seria mais efetivo. Como que foi a reflexão dos seus alunos sobre isso? Você pode contar um pouquinho para a gente? Conto sim. Então, ano passado, eu tive realmente esse percurso, né? Porque quando a gente começou a elencar as ideias, primeira coisa foi isso, né? Colar os pôsteres nas escolas. E aí eu, de alguma forma, comecei a falar para eles, gente, mas a nossa comunidade ela vai além, né? Dos muros da escola. Então, vamos pensar. E essas pessoas que não entram na escola? E aí a gente foi levando, né, essa reflexão para os meios de comunicação digitais. E então, assim, só que é aquela coisa, né? A criança, muitas vezes, ela não tem repertório e ferramentas para fazer, né? Algo acontecer. E aí, quando a gente mostra as ferramentas, elas se animam e propõem até coisas melhores. Por isso que eu gosto muito de colocar as crianças para construir o projeto junto, porque às vezes a gente pensa numa coisa, mas eles conseguem pensar ainda melhor, né? Então, assim, acho que essa discussão ela foi por esse lado, e esse ano que a gente, né, já tem essa questão aí do distanciamento, foi mais fácil, né? Mas mesmo assim, né? Eles ainda não sabiam o que era um infográfico. Eles não conheciam aplicativos nem programas para fazer o infográfico. Até quando eu propus para eles fazerem um infográfico, primeiro a gente fez um esboço na folha e eu falei assim, tá, agora a gente vai ter que, né, colocar isso no computador, né? Como faz? E aí o pessoal de artes me ajudou, o pessoal de marketing da escola me ajudou, né? A gente fez, a gente ainda está no projeto, né? Mas
A gente tem aí o planejamento de fazer parcerias, né? O professor de sala, né, juntamente com a disciplina de matemática, está fazendo esse projeto paralelo da montagem de gráficos, né, levantamento de dados. Inclusive, se vocês me permitirem, eu queria mostrar rapidinho aqui para vocês um produto, né, final do ano passado, porque esse ano ainda está rolando, né? Mas do ano passado eu já tenho como mostrar, que foi aqui. Vocês conseguem ver a tela? Não, você tem que clicar no documento e daí compartilhar. Vamos lá. Agora acho que sim, vocês já conseguem ver? Sim, estamos vendo a tela. Ups, aqui. Peraí. Bom, esse daqui, pessoal, é uma amostra deles fazendo no papel mesmo, tá? Peraí, gente. Tá abrindo. Ai, tem que compartilhar. Talvez. Mas vocês não conseguem Aí deu. ver? Agora ver? Ah, tá. Então, aqui é o infográfico no papel, né? De um aluno, então com os dados e tudo mais, é uma produção individual deles, tá? E aqui foi depois já o produto final de já digitalizado, entendeu? A gente imprimiu, né? Mas só que isso aqui já foi para o site da escola, grupos das famílias. Então, o tema do ano passado foi fake news, né? E aí, esse ano a gente ainda está em processo de produção, mas com certeza depois eu posso compartilhar com vocês de alguma maneira aí o produto final dos alunos desse ano. Muito bacana. A gente tem um comentário da professora Juliana Lúcio Barbosa. Ela está dizendo que na semana passada ela usou as notícias positivas do Joca com a turma dela, do retorno dos koalas ao ambiente natural na Austrália. Desculpa. E ela pretende enviar, ela usou, fez um trabalho e pretende relatar também esse trabalho dela nesse banco de práticas online, onde vai estar o trabalho de vocês, e já tem alguns trabalhos também. E a Maria Carolina Cristianini, que é a nossa editora do chefe do Joca, ela disse que o site do Joca traz, esses dias, uma notícia super positiva sobre os koalas, o retorno dos koalas ao ambiente natural na Austrália, agora que os incêndios estão mais controlados. Então, realmente é super bacana a gente aproveitar também, inclusive a gente está, né, cuidando muito disso. Nessa última edição tem os depoimentos das pessoas durante a quarentena, dos jovens, dos leitores, e tem muitos depoimentos positivos, como tem as ações que estão sendo feitas, né, positivas. Acho que isso também é muito bacana de ser falado. Eu queria também comentar aqui com a Renata. Se você ressaltou essa coisa dos hiperlinks que tem no PDF digital do Joca, né, Renata? O que você acha, quer dizer, disso? Você notou a diferença? Porque a gente passou a publicar esses hiperlinks no final do ano passado, e você percebeu isso logo, começou a usar logo? Como é que foi? E se a Maiara também quiser comentar alguma coisa... Antes realmente não tinha, né, esses hiperlinks dentro da reportagem, e eu notei em cima de uma outra reportagem que agora eu não me recordo qual, porque assim, o que eu sinto? O Joca, ele amplia repertório das crianças. Essa amplitude de repertório, por que eu falo que eu sou super fã do Joca? Porque ele extrapola conteúdos do dia a dia, ele extrapola o conteúdo do livro didático, e ele pega com conteúdo do dia a dia, do que eles estão vendo. Então, esse hiperlink, eu achei, assim, incrível. Quando eu entrei, quando nós estávamos fazendo a pesquisa, eu e o Fabiano, a gente entrou, parecemos que nós éramos crianças entrando, porque ele reporta exatamente no projeto Innovation da África. Então, ele tem desde a implantação dos projetores solares, ele tem entrevistas com a população, ele mostra crianças que não iam para a escola porque não tinham energia para poder
a luz não tinha claridade para poder ir até chegar até os vilarejos. E o que eu achei interessante do hiperlink, porque assim, por mais que esse hiperlink estivesse em inglês, ele é super fácil para as crianças entenderem. Então, não é... Porque às vezes a gente pega, né, no YouTube, em alguns locais, links que são difíceis para as crianças, uma linguagem boa. Então, assim, realmente, assim, eu fiquei encantada porque o hiperlink que vocês sugeriram, ele é de fácil acesso e compreensão. Então, assim, gostei demais, continuem colocando, porque vale a pena. Porque às vezes a gente, quanto professor, eu sou professora também, a gente lê a reportagem de uma forma muito superficial. A gente não amplia todas as potencialidades da reportagem que o Joca traz. Esse do Projeto Innovation, estou fazendo com o 4º ano também. Então, dá tanto para o ensino fundamental 2, quanto para o ensino fundamental 1, para eles poderem buscar, porque é um repórter mirim, é uma criança de 8 anos fazendo perguntas. Então, eu acho que assim é muito bom. Continuem, coloquem muitos. Ai, que bom. Vamos continuar, sim. E a Elisânia Souza está comentando aqui, Maiara, que ela adorou ouvir o seu relato sobre o uso do infográfico, e ela pergunta se tem algum artigo que pode ajudar a entender mais esse trabalho com infográficos, se você conhece alguma publicação nesse sentido. Tá, bom, não conheço nenhuma publicação que me vem agora na cabeça, mas eu vou depois compartilhar com vocês as minhas 2 aulas slides que eu fiz para as crianças, né? Que inclusive tem a atividade dentro do slide, entendeu? Então, assim, lá tem muitas informações, né? Desde o que é o infográfico, até dicas de como fazer, o que tem que ter no infográfico, qual é a linguagem que tem que ser utilizada, e também, se vocês quiserem, eu até passei já uma lista de sites que vocês podem passar para os alunos, né, brincarem de produzir infográficos sobre qualquer tema, né? Então, são mais de uma lista de eu acho que uns 8 ou 9 sites que você pode entrar e fazer, né? Lá tem os templates, e aí a criança entra e vai colocando as informações, e aí depois o próprio site prepara, né? Então, e também tem, nesse PPT que eu vou compartilhar, no final tem as referências, né? E aí tem links de lugares, blogs que eu fiz a pesquisa para fazer o infográfico. É que eu não me lembro realmente do nome dos sites e nem das pessoas, então acho injusto, né, não ficar tentando lembrar. Mas lá no PPT tem. Ah, muito legal. E agora também eu quero comentar com vocês aqui que no chat o professor Fabiano Kirchner, que trabalha com a professora Renata, compartilhou muitas informações sobre como ele trabalha com o Joca em matemática. Agora, gente, eu queria pedir para a Poliana, ela pode mostrar uma coisa que ela quer mostrar na edição do Joca sobre os hiperlinks, e também, Poli, se você pode nos contar sobre a nova campanha do Joca para novas assinaturas online agora nesse período da quarentena. Oi, eu comento sim, que como a gente viu aqui no chat, que a questão do hiperlink gerou, né, uma curiosidade entre os participantes, eu vou compartilhar minha tela e mostrar o que é isso que a professora Renata está comentando com vocês. Tá? Então, eu abri aqui a edição 145 do Joca, não é a última edição, é a penúltima edição, mas toda vez que vocês encontrarem no PDF essas palavrinhas em azul, elas vão te levar para outro site. Nessa matéria de coleção, por exemplo, a gente está falando sobre vacinas. Aqui embaixo, a gente fala de algumas vacinas que as crianças precisam tomar na infância e adolescência. Tá vendo? Tuberculose, catapora. Quando você clica em cada uma delas, elas te levam a outro site, que é um site que passou pela nossa curadoria, é apropriado, né, para os nossos leitores, com uma linguagem, né, para esse público. Inclusive, nesse site, eles podem ouvir a matéria explicando o que é tuberculose. Então, a gente tem vários desses recursos de áudio, né, de vídeo,
para os alunos. Um outro exemplo é aqui na matéria que a gente fala sobre a derrubada das bolsas de valores, a gente fala assim, entenda o que são bolsas de valores e ações no Joca 115. Por quê? A gente não vai repetir de novo o que é bolsa de valores, porque a gente já falou isso anteriormente. Quando seu aluno clicar aqui, ele já vai direto para a edição 115 e daí ele pode fazer um aprofundamento. A ideia desse hiperlink é justamente essa, fazer um aprofundamento naquela temática que a gente está trazendo na edição. E é um recurso muito interessante para professores e para os alunos também, né? Não se esgota. A leitura do Joca, ela não se esgota ali numa notícia, você pode ir muito além. E aproveitando que eu estou vendo que também tem bastante gente perguntando sobre essa promoção, o pessoal do Joca está compartilhando aqui no chat. O Joca está com 2 campanhas nesse momento. Vou falar a primeira focada para as escolas. A gente está com uma campanha para assinatura online, né, que é para você ter acesso a todo o conteúdo que a gente publica no site. As notícias que estão online, elas são diferentes das notícias que estão no impresso, e a gente coloca notícias novas todos os dias. Essa campanha é uma campanha trimestral, que a escola ela faz assinatura por 3 meses e ganha 50% de desconto. Né? É um recurso para que os seus alunos tenham, uma coisa que a gente está fazendo para que seus alunos tenham um recurso de qualidade agora, nesse momento de quarentena, em que eles estão na frente das telas, em que eles estão usando muito mais, né, as telas do que anteriormente. Então, essa campanha visa ajudar as escolas. Uma outra campanha para pessoa física é a promoção de R$ 1,99 no primeiro mês. A assinatura digital do Joca, ela custa R$ 8,60 por mês. A gente agora está fazendo essa campanha que o primeiro mês ele sai só por R$ 1,99. Então, quer testar, quer fazer esse mês, aproveita, né? Com certeza você vai gostar de tudo que a gente tem a oferecer. Compartilha também com os pais. Apresenta essa campanha para os pais da sua escola, que com certeza a gente e seus alunos, né, os filhos, vão ter um momento de muito mais qualidade em frente à tela, lendo as notícias do Joca. Então, gente, e aqui, só completando também, todos os comentários que o professor Fabiano fez no chat, nós vamos postar, foi feita uma lista pela gente, e a gente vai colocar no chat e depois para vocês também. A Thais Almeida Vieira contou que ela tem, na sala dela esse ano, um projeto sobre São Paulo, e achou ótimas as ideias de vocês duas, e ela pensa em usar a pandemia para comparar a cidade antes, durante e depois, usando as reportagens do Joca. Muito legal, Thais. Inclusive, eu quero te dar uma dica. Olha um projeto que a gente tem na edição 144, que se chama E aí, Prefeitura. Dá uma lida lá no Joca, entra aí no PDF, tá? E lembrando também vocês de que o Revistim, o podcast Revistim, que é o podcast do Joca com a CBN, publicado todas as sextas-feiras, nessa semana, ou seja, amanhã, ele vai trazer um episódio cheio de iniciativas positivas de jovens e crianças durante esses tempos de pandemia. A Stephanie estava avisando aqui a gente, tá? É uma surpresa para todo mundo. Eu queria agora fazer uma pergunta para vocês duas, que é saber como vocês falaram sobre os jovens em casa, né? A partir da pergunta da Angélica, e sobre essa questão da ansiedade dos pais e tudo. Agora, vocês têm algum feedback ou alguma impressão de como está sendo para os alunos esse momento de aulas à distância, que é tão novo para todo mundo? Bom, posso começar? Depois, Maiara. Bom, assim, o feedback que a gente está tendo, eu acho que, assim, nas primeiras semanas foi bem complicado para as famílias. Eu acho que tanto quanto mãe, quanto coordenadora, quanto professora, se adaptar, por quê? Porque as famílias também estão trabalhando dentro de casa. Então, acho que isso foi mais complicado aí. Parece que esta semana, o feedback que eu tenho tido, inclusive de alunos de educação infantil,
está sendo muito mais positivo. Tem famílias fazendo as atividades que os professores estão disponibilizando, sentando no chão, brincando com macarrão, com massinha de modelar, de farinha. Então, eu sinto que as famílias agora, em alguns momentos, têm parado para poder estar mais próximo do filho. Eu acho que a gente vai tirar uma lição desse momento de pandemia, né? Essa questão dessa proximidade familiar, principalmente em relação, eu vou falar em relação aos adolescentes. Os pais estavam muito distantes desse filho adolescente. E aí, Mônica, quando você coloca da tecnologia, se deixar, o adolescente vai passar o dia inteiro trancado dentro do quarto, em cima do celular, ou em cima da tecnologia. Então, eu acho que as famílias dentro de casa agora estão começando a ter esse olhar, olha, né, não dá para ficar dormindo até meio-dia, pelo que eu tenho recebido. Vamos almoçar todo mundo junto, uma coisa que estava sendo perdida. Eu acho que já tinha sido perdida há bastante tempo. Então, assim, eu tenho recebido feedbacks tanto positivos, mas também uma ansiedade, assim, gigante. Então, eu acho que a gente está ainda num desequilíbrio, né? As famílias ainda estão perdidas aí de estar tentando ensinar o seu filho. Eu acho que eu escuto alguns memes, algumas coisas, uma valorização do professor. Então, quando volta às aulas, professor, você é maravilhoso. Porque ensinar a criança é realmente para quem gosta ali, quem tem amor. E pai e mãe é papel de pai e mãe. Não adianta a gente querer, quanto escola, colocar isso nas costas das famílias, né? Olha, calma, que você vai ter que alfabetizar, que você... Não dá. Então, assim, eu acho que é como a Mayara falou, tem que ter um diálogo entre a família e a escola, tá todo mundo no mesmo barco e vamos aí juntos para poder passar por isso e acalmar a ansiedade. Senão a gente vai terminar esse momento de pandemia de uma forma aí mais depressiva do que quando a gente entrou. Uhum. Bom, no meu caso, assim, como a Renata falou, as primeiras semanas realmente foi bem caótica, não só para as crianças, para os pais, mas para a gente também, professores. Lá na escola, a gente já fazia um trabalho com o Google Classroom desde o terceiro ano, né, do Fundamental 1. Então, eles já estavam bem adaptados a essa ferramenta. Então, assim, a questão não foi a adaptação ao digital, né, mas sim a nova rotina, né, porque uma coisa é a criança fazer as atividades em sala de aula. Outra coisa é a gente começar a mandar ter um fluxo de atividades, e aí as crianças, elas começaram a falar para os pais, nossa, a gente tá tendo mais coisas para fazer, a gente está tendo mais lição. Então, a impressão das crianças, né, foi que eles estavam tendo mais lições, né, do que quando eles estavam no presencial. Mas não é porque realmente a gente tem uma dinâmica diferente em sala de aula. Mas uma coisa que eu queria complementar a fala da Renata é que, além dessa reinvenção e essa interação dos pais com seus filhos, nós, professores, também estamos agora firmando um novo relacionamento com esses pais. Então, eu sinto os pais muito próximos de mim. É gostoso, porque a gente começa a compartilhar o nosso trabalho, os pais também começam a ver gente, olha só, é um novo mundo da educação, não é mais igual o passado como eu estudei. Então, é muito gostoso também sentir esses pais mais próximos de nós. E eu acredito que a gente, enquanto professores, temos, né, que, sim, abrir esse diálogo cada vez mais, acolher mais esses pais, como a Renata disse, eles não são pedagogos, então, somos nós que temos que, sim, instruí-los o que eles têm que fazer em casa, o que é e o que não é possível. Inclusive, né, dentro dessa pandemia toda, para atender, né, alguns pedidos de amigas minhas, eu comecei a criar vídeos para dar dicas para os pais de como eles podem ajudar os seus filhos nas lições, né? Então, comecei a gravar vídeos, estou com esse canal do YouTube. Como chama o seu canal? O nome do canal é Pedagoga Mayara Rodrigues. Né? Ok, olha aí, já está feita a propaganda. Gente, deixa eu comentar que a Cleo Aoki disse aqui justamente
isso que vocês estão falando, que ela tem conversado muito com os alunos e com os pais, e eles estão mais participativos e aproveitando para se reaproximar dos filhos. Então, é todo esse outro lado que a gente está ganhando com essa quarentena. A Alessandra Vaz, que é professora de Educação Física, pergunta como ela pode adaptar essas aulas da disciplina de Educação Física para os alunos de 7º anos no formato online. Alessandra, eu te sugiro, por exemplo, que você leia as reportagens na sessão de esporte com seus alunos, justamente do Joca, e peça para eles lerem e comentarem, tanto a sessão de esporte, eventualmente tem alguma entrevista que tem relação com a sua disciplina também. Acompanhe o Joca, leia todas as edições, que você vai encontrar certamente muitas ideias para fazer com eles, na sessão coleção também. E agora, gente, eu queria aproveitar aqui e pedir para vocês, agradecer muito, novamente, todas vocês, pelo bate-papo, acho que foi super bacana, e a presença de vocês também. E eu queria também saber se vocês não querem se despedir, dar uma palavra final, né? Quero antes agradecer aqui a todo mundo que acompanhou o nosso debate e participou, enviando perguntas e mensagens. Quero apenas lembrar que a gente está publicando novas atividades semanalmente sobre o novo coronavírus para não assinantes na área aberta do site, que a Poliana mandou, e que esse vídeo dessa conversa vai ficar disponível no canal da TV Joca, no YouTube, e vocês também divulgarem isso, ajudarem a levar os conhecimentos que a gente trocou hoje aqui para outras pessoas, compartilhando esse vídeo do webinar. Quem se inscreveu vai receber o link do vídeo por e-mail. E continuem sempre nos acompanhando, mas vamos ouvir agora um pouco cada uma de vocês. Poli. Oi, antes de dar o meu tchau, Mônica, eu só queria relembrar aqui para quem chegou depois, no começo da conversa, eu mostrei quais são as ferramentas que estão disponíveis de forma gratuita no site também, tá? Então, vocês assistam esse vídeo de novo, lá no comecinho a gente está falando disso. Obrigada, espero que a gente saia dessa quarentena melhor do que a gente entrou. Eu estou mais poliana do que nunca, achando que, de fato, a gente vai sair melhor dessa. E eu queria aproveitar também para deixar o meu e-mail. Se você ficou com dúvidas sobre alguma coisa que eu comentei aqui, alguma coisa que eu apresentei, ou quer saber mais sobre as campanhas que o Joca está desenvolvendo, tem ideias, quer compartilhar suas práticas, me escreve no poliana@magiadeler.com.br. Vai ser um prazer ouvir o que vocês têm para trazer para a equipe pedagógica do Joca. Obrigada. Maiara. Bom, eu queria agradecer também pela essa oportunidade de compartilhar, de ouvir, né? Obrigada, Renata, muito inspiradora a sua prática. E dizer que sim, estou aqui, pessoal, disponível para quem quiser conversar também, trocar mais ideias sobre práticas e projetos. Eu tenho esse canal, né, o Pedagoga Maiara Rodrigues, mas vocês também podem me encontrar no Instagram, tá? @pedagoga_Maiara. E eu queria terminar pedindo, já fazendo uma sugestão aí para o Jornal Joca, para, em alguma das edições, mostrar também quais são essas ferramentas, essas plataformas digitais que os professores estão usando, né? Então, temos aí um Google Classroom, que é o que a maioria está usando, mas seria bacana a gente saber como as pessoas estão lidando com isso, essas professoras estão lidando. Tem muita plataforma bacana, né? Sendo usada. Então, para a gente, professora, é sempre bom, né? Ter mais repertório. Então, é isso. Queria agradecer novamente. Obrigada. Renata? Bom, agradeço demais, Maiara, adorei os seus infográficos, Poliana, Mônica, todos os educadores, ao professor Fabiano, que sempre abraça as ideias, porque eu acho que quando a gente é coordenador, nem sempre as ideias são sempre abraçadas pelo grupo, e aí eu tenho alguns professores que são muito parceiros e abraçam o Joca junto comigo. Então, eu queria agradecer muito, me coloco à disposição também, né? Renata Aguilar, educadora, é só colocar que vocês vão me encontrar, tem os meus livros também, faço formação de professores,
Estou super disponível aí para ajudar no que for possível. Tá bom, gente? Obrigada. Super obrigada. Eu quero só lembrar a respeito disso, sobre as plataformas, que foi perguntado. A gente tem um webinar que foi feito, chamado Nos Tempos de Coronavírus, como trabalhar o jornalismo em atividades à distância, que tem muitas dicas de plataformas para serem usadas. E também comentar com a Mitzi Muniz. Ela contou que na escola dela eles estão usando bastante a nossa plataforma com atividades, essas atividades que a gente está propondo, pela facilidade de acesso ao portal. Mitzi, mande suas boas práticas online para a gente pôr no nosso portal também, tá bom? Estou esperando. Então, continuem nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo site do Jornal Joca, jornaljoca.com.br. Obrigada a todos e boa tarde.